Doutor Guilherme Colim, muito boa tarde. Já lhe pergunto qual o conceito de superendividamento. Boa tarde. Cláudio, Carol, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Conceito de superendividamento foi alterado e está no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, e ele prevê uma situação que é muito comum, infelizmente, é muito comum, que é aquela em que o consumidor chega numa situação em que ele não consegue mais pagar as suas dívidas, em que ele está preso num emaranhado de dívidas em que, na maioria das vezes, ele vai contratando uma dívida para pagar outra, né? E aí, então, o direito brasileiro trouxe uma ferramenta que já é antiga nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é possível fazer o que se chama o pedido de autofalência para pessoas físicas, né? E aí a pessoa chama os seus credores e, com a proteção judicial, renegocia as dívidas e assim vai. O direito brasileiro, ele seguiu esta linha, e para o conceito de superendividado, para o conceito legal, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o requisito é este, é que haja um endividamento tamanho, que seja impossível o seu pagamento ou o seu parcelamento de maneira normal, com a renda normal do consumidor. E um cuidado, o jeitinho brasileiro foi previsto e não se enquadra no conceito de superendividamento. A dívida não comporá o conceito de superendividamento quando ficar caracterizado que ela foi contraída com má fé, em que o consumidor contraiu aquela dívida já pretendendo fazer uso desta ferramenta em um momento posterior. E sobre, doutor, as restrições na oferta de crédito? As restrições. Eu posso falar o nome de uma instituição bancária que não é patrocinadora da RDC, Carol? Claro. Posso? O Banco Itaú, ele promoveu um tempo atrás uma campanha publicitária em que ele recomendava a obtenção do crédito com bom senso, o crédito responsável, para que as pessoas contraíssem dívidas de maneira responsável. Esta lei, ela prevê como obrigatório o desenvolvimento de campanhas nesse sentido, de educação financeira, e nas campanhas publicitárias foi proibido. Então, agora eu falo para os publicitários. Eu acho muito interessante, muito importante a figura do publicitário. O publicitário é um cara que ele pode fazer a diferença positivamente na sociedade, porque ele pode fazer propagandas carregando nelas algumas informações, alguns alertas, como eu falei agora da campanha publicitária do Banco Itaú. Estou usando o nome do Banco Itaú, inclusive, como reconhecimento pela sua responsabilidade social naquele momento. E as campanhas publicitárias agora não podem, por exemplo, promover, superestimular que a pessoa contraia dívidas, oferecendo, por exemplo, não consultamos SPC e Serasa. Outra coisa que é proibido na oferta de crédito, agora não falo mais de publicitários, e sim dos bancos em geral, é estimular ou superestimular ou coagir o consumidor a contrair uma dívida para pagar outra. A dívida deve ser paga com o dinheiro da renda, não com o dinheiro de um outro empréstimo. Pegar um dinheiro emprestado para pagar uma dívida anterior e depois pegar um terceiro empréstimo para pagar aquela dívida e assim sucessivamente, isso não é bom para o consumidor, não é bom para a sociedade, e agora é proibido que seja usado como argumento pelo credor para oferecer um novo empréstimo. Bom, eu agradeço a parte que me toca como publicitário formado pelos elogios, doutor Guilherme, e já pergunto o seguinte, então seria pegar um empréstimo para pagar outro, seria famoso o efeito aquele bola de neve, né? É o efeito bola de neve. O efeito bola de neve, Cláudio, ele é ruim para o devedor e é ruim para a sociedade, porque aquele consumidor, aquele cidadão que está endividado, ele fica fora do mercado de consumo. Porque, em vez dele usar a renda dele para pagar a dívida, amortizar aquela dívida, seja da maneira que for dentro desses parâmetros,
e depois ele voltar a consumir? Não. Ele dedica a sua renda para ficar pagando empréstimos que são antigos, que são substituídos por novos. E aí o cara que deseja vender um produto tem um consumidor a menos, porque aquele consumidor ele está com a sua renda comprometida. Então, se você tem um restaurante, você tem uma pizzaria, você tem uma loja de presentes, de souvenir, você tem alguns consumidores a menos, porque esses consumidores estão presos numa bola de neve de dívidas. Então, esta lei ela não visa proteger apenas o devedor, ela protege o devedor e o interesse social de aumentar a qualidade dos consumidores, qualidade financeira, o poder de compra dos consumidores. Agora, doutor, e aquelas antigas revisionais de juros, né, que as pessoas pediam para reduzir a taxa dos juros? Carol, eu me formei em 99 e fazia estágio muito antes de me formar num escritório que fazia basicamente isso, ação de revisão de juros, isso lá no século passado. Mudou muito, a jurisprudência mudou muito. A Constituição Federal previa, no seu artigo 92, na sua redação original, que a taxa de juros não poderia ultrapassar 12% ao ano. Aquela tese foi superada e vieram outras e outras teses. Hoje, as ações revisionais, elas encolheram muito. Hoje, uma ação revisional de juros, para que tenha sucesso, o devedor precisa comprovar que a taxa de juros contratada está acima da média de mercado. E aí, uma dica para você, advogado. Você pode fugir desta discussão. Até acho que a gente poderia fazer um programa só sobre isso. Mas assim, você, advogado, você pode fugir desta discussão de reduzir a taxa de juros. Sabe por quê? Porque se você entrar no site do Banco Central, lá haverá a calculadora do cidadão. E a calculadora do cidadão é um aplicativo do Banco Central, que já tem capitalização de juros incluída. E ele é composto por 4 campos. A taxa de juros, o valor da parcela, o número de parcela, a taxa de juros, o valor da parcela, o número de parcelas e o valor financiado. Você preenche 3 e deixa um em branco, aperta ali o botãozinho e ele preencherá este 4º campo. Na maior parte das vezes, a conta não fecha. Na maior parte das vezes, a pessoa vai no banco, pega o empréstimo, não importa quantas vezes, procura um advogado. Se o advogado usar a calculadora do cidadão, ele verificará que o valor da parcela não corresponde à taxa de juros prevista no próprio contrato. Então, a dica que eu dou é essa para você, colega advogado. Olha só que interessante. E como é que funciona a questão da garantia do mínimo existencial, doutor? A questão do salário impenhorável? Tinha gente que até falava alguma questão sobre bloquear a carteira de habilitação? Assim, olha, Cláudio, o artigo 833 do Código de Processo Civil prevê uma série de bens que são impenhoráveis. Um desses bens, né, bens e direitos, né, uma das coisas, vamos falar grosso modo, uma das coisas impenhoráveis é o salário. Pelo artigo 833, o salário é impenhorável, tem algumas exceções, dívidas de natureza alimentar e assim vai. Outro bem impenhorável é o depósito em caderneta de poupança de até 40 salários mínimos. Um detalhe, Cláudio, o salário só é impenhorável no limite de 50 salários mínimos. A maioria esmagadora da população não ganha 50 salários mínimos de salário. Mas quem ganhar mais do que 50 salários mínimos, a parte excedente a 50 salários mínimos, não será impenhorável. O salário ele é impenhorável, o depósito em caderneta de poupança também é impenhorável até 40 salários. Porém, existem várias decisões do STJ e de vários tribunais do país autorizando a penhora parcial do salário, em que é garantido o mínimo existencial. Então, não estou falando da lei do superendividamento, estou falando da jurisprudência que já existe, em que é assegurado ao devedor a sua subsistência digna, porém um percentual do seu salário será penhorado para pagar a dívida. Por quê? Existe um concurso de normas, existe aí interesses conflitantes. Existe o interesse social de que o devedor
não caia na miséria, na ruína e viva de maneira indigna. Mas existe também o interesse social de que os credores sejam satisfeitos. Isso já existia antes. A inclusão da garantia do mínimo existencial pela lei do superendividamento, ela será, agora ela codificou, ela legalizou uma realidade jurisprudencial que já existia, em especial para os casos de empréstimo consignado. A pessoa que muitas vezes tem um salário, não importa de quanto, e tem uma parte consignada, uma parte do salário comprometida com débitos em folha, com empréstimos com débitos em folha. Aí ela recebe o resto para uma conta salário, onde sofre novos descontos. Tudo perfeitamente contratado, mas ela foi vítima lá daquela situação dramática da bola de neve. Pois bem, a garantia do mínimo existencial impedirá que o devedor passe o mês sem salário, que é uma realidade que é muito comum e é muito deprimente, Cláudio. Verdade. Doutor Guilherme Colim, para quem tiver dúvidas, endereço nas redes sociais, por favor. Dúvidas, endereços, sugestões. Instagram e Facebook, CRJ Advogados. Também tem no meu Instagram, colim.guilherme. YouTube, Saiba Direito, basta digitar lá no canal Saiba Direito. E telefones, 51 32 28 12 19, telefone fixo, 51 99985 7991, o celular e o WhatsApp. Lembrando que o canal Saiba Direito, hoje, logo mais, tem vídeo novo. Tem vídeo novo, às 19 horas, que será o vídeo da nossa entrevista da semana passada. Maravilha, o canal tá bombando. Parabéns, viu, doutor Guilherme? Uma hora eu vou largar a advocacia, vou virar só youtuber, quem sabe? Olha só, Leva a gente. tendência. Leva a gente. Valeu, doutor, obrigada. Obrigado, viu, Eu doutor que Guilherme? agradeço, um grande abraço. Grande abraço.